Bem-vindo ao nosso podcast de hoje sobre a ferida da humilhação. Sou a Silvia Martins e desejo-vos desde já uma boa sessão. Agora vamos definir o que é a ferida da humilhação, ver quando ela se desenvolve e estudar as diferentes características e comportamento da pessoa que sofre dessa ferida. Mas afinal, o que é a ferida da humilhação? De acordo com Elise Bourbeau, todos nós sofremos rejeição, abandono, traição e injustiça. Só que a ferida da humilhação não estaria presente em todos os indivíduos. A ferida da humilhação mina a dignidade da pessoa, a sua autoestima. De facto, a criança que sofreu dessa lesão sentiu-se humilhada, menosprezada, denigrada, suja, envergonhada com um dos seus pais ou suas figuras de apego após um evento ou observação ou repetição de eventos. Em entrevista ao Jornal des Femmes, a psicóloga Dana Castro especifica que a injúria da humilhação leva a uma alteração quase sistemática da autoconfiança e do sentimento de ser amado. Dá origem, em especial, ao sentimento de vergonha, que, segundo a psicóloga, é a emoção mais difícil de aceitar, porque está diretamente ligada ao que somos e ao que representamos. A pessoa que sofre com essa lesão se sente menosprezada, desvalorizada, tem medo do julgamento dos outros e, principalmente, tem medo de ser humilhada novamente. Mas, afinal, quando é a ferida da humilhação desperta? Quando a ferida da humilhação desperta? Segundo Elise Bourbeau, essa lesão surge entre 1 e 3 anos, quando as funções do corpo físico se desenvolvem, ou seja, quando a criança aprende a comer sozinha, a falar, a andar, ouvir. Na maioria das vezes será vivido com a mãe. No entanto, como já disse em meus outros podcasts sobre as feridas da rejeição e do abandono, pude ler outros artigos sobre o assunto que não especificavam que a ferida da humilhação é experimentada com um dos pais, que apareça em uma determinada idade. De acordo com esses vários artigos, as feridas despertam na maioria dos casos na infância, mesmo na primeira infância, com alguma figura de apego de autoridade. No caso da ferida da humilhação, a criança pode ter se sentido humilhada por um dos pais ou uma figura de apego, mas também pode ter se sentido humilhada por um professor ou outra criança durante a sua escolarização. A ferida da humilhação só será mais profunda se vier de um ente querido ou de uma pessoa muito importante para si. Pessoalmente, sou mais da opinião da segunda teoria, mesmo que não seja uma especialista neste assunto. Acho que as feridas podem ser vividas com qualquer pessoa significativa, seja um pai, um avô, um professor, e embora apareçam na maioria dos casos na infância, também podem se desenvolver em qualquer idade como resultado de um evento traumático ou humilhação repetida no caso da lesão humilhante. Esta é apenas a minha opinião pessoal. No entanto, é certo que essas feridas se enraizem quase sistematicamente em nossa infância. O sentimento que está na origem da ferida da humilhação é um sentimento de vergonha. O de ter-se sentido menosprezado, humilhado, desvalorizado, machucado, denegrido. É o sentimento de ser afetado na própria dignidade, no próprio amor interior. Segundo o dicionário Larousse, humilhar é o fato de ferir a autoestima, o orgulho, a dignidade de alguém, procurando depreciá-lo na mente dos outros ou aos seus próprios olhos. Essa lesão dá lugar a uma total falta de autoconfiança e a um sentimento muito significativo de vergonha e constrangimento. As causas de lesão humilhante não são exaustivas, mas para melhor compreender as situações que podem estar na origem, vou dar alguns exemplos. Uma criança foi repreendida depois de rolar na lama, e os pais relataram o acontecimento humilhante na frente dos seus convidados à mesa da noite, chamando-o de porco. Os pais têm vergonha da maneira como a criança está vestida e não vai fazer com que ela se sinta mal
O ato de um professor forçar uma criança a contar a sua estupidez na frente de toda a turma. Punições humilhantes. Punições depreciativas. A criança sente-se controlada por um dos pais, tem a sensação de não ter a liberdade para agir ou mover-se como quer a nível físico. A pessoa que sofre a ferida de humilhação vai fazer aparecer a máscara do masoquista. O masoquista buscará inconscientemente a dor e a humilhação e se organizará para ferir ou punir a si mesmo antes que outra pessoa o faça. Os comportamentos que adota são ditados pelo medo de sofrer novas humilhações. Mas qual é o comportamento do masoquista? É baixa autoestima e sentimentos de vergonha. O masoquista tem uma autoestima muito baixa, pois a ferida de humilhação afeta diretamente a sua autoestima, sua dignidade, sua imagem. Embora não seja o único a sentir vergonha entre as 5 máscaras, é o masoquista quem sente vergonha com mais frequência. Ele sente que não é digno de amor. Vamos aproveitar esse ponto para definir o que é vergonha. Segundo o dicionário Larousse, a vergonha é um sentimento de rebaixamento, de humilhação que resulta de um ataque à honra, à dignidade, ou o sentimento de ter cometido uma ação indigna a si mesmo, ou o medo de ter que sofrer o julgamento desfavorável dos outros. De acordo com essas definições, não há dúvida de que o sentimento de vergonha é um sério ataque à autoestima. Isso faz com que o masoquista se sinta sujo, sem coração, inferior aos outros. Ele tem a impressão de não ser uma boa pessoa, de ser indigno. Às vezes até fica com nojo. O masoquista também tende a se culpar por tudo e assumir a culpa dos outros. Este é o caminho para ele dar o primeiro golpe, para se preparar para que os outros o machuquem menos. É mais fácil para ele criticar a si mesmo do que receber críticas de outra pessoa. Isso, mais uma vez, demonstra sua grande falta de autoconfiança. O masoquista se critica, se desvaloriza, se menospreza permanentemente. Ele usa o humor para denegrir e gozar com ele. É tão bem conhecido para a sua habilidade de fazer aos outros rirem de si mesmo. Lise Bourbeau diz que o masoquista é muito expressivo quando conta os fatos e dá um jeito de torná-los engraçados. Direcionar-se para fazer os outros rirem é uma forma inconsciente de se humilhar e de se rebaixar. O masoquista faz de tudo para ajudar os outros. Se faz se sentir útil porque tem uma grande generosidade. Esquece suas próprias necessidades para satisfazer a dos outros. Também tenta se colocar em situações em que precisa cuidar dos outros. Na verdade, ele age dessa forma para criar constrangimentos e obrigações para não ser muito livre. Porque para ele ser livre significa ser ilimitado e ter muito prazer. Acredita que, ajudando os outros, não envergonhará. No entanto, muitas vezes ele sente que os outros estão abusando dele. Então não se sente reconhecido e até se sente muitas vezes humilhado por essa situação. Ajudar é uma forma do masoquista ocupar espaço na vida dos seus entes queridos, mesmo que não tenha consciência disso. É por isso que ele constrói um corpo que cresce de acordo com o lugar que ele acredita que deve ocupar em suas vidas. Só quando ele reconhecer a sua importância é que não vai mais ocupar todo o espaço e não vai mais precisar provar isso para os outros. Em relação às suas próprias necessidades, o masoquista tem dificuldade em identificá-las, porque, desde cedo, não ousa expressá-las. Não expressar o que realmente sente por medo de se envergonhar num relacionamento próximo. Isso pode ser causado por falta de comunicação dentro da família, onde existem muitos segredos e tabus.
Seus pais certamente o encorajaram, quando criança, a não revelar o que acontecia no circuito familiar e a guardar tudo para si. Qualquer coisa que seja envergonhosa para os membros da sua família deve ser mantido em segredo. Exemplos: um tio na prisão, um familiar internado no hospital psiquiátrico, um suicídio. O masoquista é entre os 5 personagens, as 5 máscaras, aquele que menos ouve as suas necessidades, mesmo sabendo o que quer. O fato de não ouvi-las amplifica seu sofrimento e alimenta sua ferida de humilhação. De acordo com Elise Bourbeau, o masoquista geralmente é hipersensível. Não é porque somos hipersensíveis que devemos sofrer com a injúria da humilhação. Portanto, ele mostra grande sensibilidade e é muito sensível aos comentários, críticas e julgamentos dos outros. Uma simples crítica é experimentada por ele como uma humilhação. Além disso, o masoquista faz de tudo para não machucar os outros e tende a se sentir responsável pelas desgraças daqueles que ama. Para ele, está na origem, porque não disse o que deveria ter dito ou feito. Pode parecer controlador, mas esse controle é motivado pelo medo de ter vergonha de seus entes queridos ou de si mesmo. O masoquista encontra dificuldades em sua vida sexual por causa da vergonha que sente. É uma pessoa que não quer reconhecer sua sensualidade ou seu amor pelos prazeres associados aos sentidos, porque tem medo de transbordar e passar vergonha. Mesmo que tenha fantasias, prefere não falar delas por medo de passar vergonha. A vergonha associada ao sexo pode ser transmitida de geração em geração através de tabus transmitidos na infância. Vamos ver agora as palavras presentes no vocabulário do masoquista. Por exemplo, as palavras digno, indigno, pequeno, gordo, porco, vadia, sujo. Ou exemplos de frase como o masoquista pode dizer: ai, minha cabecinha, e cometi um grande erro. São esses tipos de palavras que estão presentes no vocabulário do masoquista. Não mencionei aqui todos os comportamentos relacionados à máscara do masoquista, porque é um assunto muito complexo, mas vamos aos poucos. O maior medo do masoquista é a liberdade, porque ele tem medo de se encontrar sem limites e de fazer, por isso, coisas vergonhosas, seja sociais ou sexualmente. Quando não tem limites, o masoquista pode cair no excesso. Muita comida, muito álcool, muito passeio, muitos gastos. Quando adota seu comportamento, sente vergonha de si mesmo e se sente humilhado por os olhares e comentários dos outros. O masoquista também tem medo de machucar o outro, parecer egoísta, ao revelar as suas necessidades ou desejos, ser humilhado ou rebaixado, sentir-se indigno. Acabamos de ver as diferentes características, sentimentos e comportamentos da pessoa que sofre da ferida da humilhação. Para evitar o sofrimento cada vez que uma situação ativa a sua ferida, essa pessoa usará a máscara do masoquista. Saiba também que quanto mais forte for a ferida da humilhação em uma pessoa, mais ela exibirá as características mencionadas. Vou repetir mais uma vez, mas se esse assunto lhe interessa, convido-a a aprofundar sua pesquisa lendo o livro de Elise Bourbeau, intitulado As 5 Feridas que o impedem de ser si mesmo. Em breve, publicarei o podcast sobre a ferida da traição. Enquanto isso, pode consultar meus podcasts A Apresentação das 5 Feridas Emocionais, sobre a ferida da rejeição e sobre a ferida do abandono. Agradeço o vosso acompanhamento. Era a Silvia Martins e vos digo até já.